E pronto, gravando. Então, é o seguinte, galera. Hoje nós vamos ver alguns itens importantes. Hoje nós vamos ver, na verdade, as relações métricas. Um triângulo retângulo. Então vamos lá. Galera, a gente vai ver essas relações métricas do triângulo retângulo, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai deixar um pouquinho de lado aquela parte do ciclo trigonométrico que vocês vão ver ano que vem, tá? Eu ia dar uma boa base para vocês, mas nós vamos deixar um pouquinho de lado. Então, é o seguinte: relações métricas do triângulo retângulo. Preciso da ajuda de vocês. Alguém pode me dizer quantas alturas tem um triângulo mesmo? Isso, beleza, Pedro. Quando a gente tem um triângulo, a gente tem três alturas. Como eu falei para vocês, a gente pode ter o triângulo que está assim, aí eu posso virar ele, tem outra altura aqui, e ainda posso virar indo do outro lado e tem uma outra altura. Então, o triângulo tem sim três alturas, uma referente a cada lado. No triângulo retângulo, vocês já sabem que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter exatamente três alturas, sendo que duas delas são laterais. Então, nós vamos usar como referência a altura que é interna. Para que a gente tenha essa altura que seja interna, então nosso triângulo, na verdade, ele vai ser desenhado desta forma. Ele vai ser desenhado de lado, aqui. Então, isto seria o nosso triângulo retângulo, certo? E com a hipotenusa sempre voltada para o lado de baixo. Então, sempre essas relações métricas vai acontecer em relação à altura que nós temos em relação à hipotenusa. Então, está aqui, ó. Esta é a nossa altura. Para isso, observe que eu tenho o lado A, aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o C, certo? Então, eu tenho A, B e C. Consequentemente, isso aqui vai ser, tudo isso aqui seria o meu lado Azinho, tudo isso aqui seria o meu lado Bzinho, porque a gente usa sempre o nome do vértice ao contrário, isso aqui seria o meu lado Czinho. Então, galera, se vocês observarem, o que aconteceu com a altura? A altura não dividiu a nossa hipotenusa em dois pedaços? Dividiu. Esses dois pedaços que nós temos aqui, nós chamamos de projeções. Então, se vocês observarem, eu tenho duas projeções, que sempre chamamos de MN. Então, aqui, se os senhores observarem, esse ponto da altura eu vou chamar de ponto H, tá? Justamente ponto da altura. Se vocês olharem, então, essa figurinha, olha só o que aconteceu. Nós temos aqui C, A, B, nós temos M e N. Galera, quando a gente traçou essa altura, alguém consegue me dizer quantos triângulos foram formados ali? Bom dia, Pedro. Quantos triângulos foram formados ali? Perfeito, são três. Dois, não três. Isso. Beleza, são três triângulos. E o que aconteceu foi o seguinte: nós temos esse triângulo pequenino, nós temos esse outro triângulo e nós temos o triângulo grande. Então, observem aqui o seguinte: o que aconteceu de interessante? Esse ângulo aqui, eu vou dizer que é o ângulo um risquinho, e esse ângulo é o ângulo dois risquinhos. Então, é o seguinte: para ficar mais fácil a compreensão de vocês aqui, o que o prof vai fazer é o seguinte: nós vamos voltar a um conteúdo que vocês conhecem, que são a semelhança de triângulos. Alguém lembra da semelhança de triângulos? O que acontece com triângulos que são semelhantes? Alguém lembra?
Significa dizer o seguinte, gente: triângulos semelhantes são triângulos diferentes, mas que eles têm lados proporcionais, tá? Significa dizer o seguinte: é como se um fosse ampliação do outro. Então, mais ou menos, só para a gente fazer uma pequena revisão rapidinha, imaginem isso. Eu tenho esse triângulo aqui, que tem esse ângulozinho que aqui vale 3, aqui vale 4, aqui vale 5, certo? E eu tenho um triângulo semelhante a ele. E a semelhança a gente usa esse sinalzinho aqui, ó. Certo? Então, para essa semelhança aqui, o que vai acontecer é o seguinte: imagine que esse triângulo é semelhante a esse triângulo aqui, ó, que vale 6, 8, até que vale o último dos lados. Bom dia. Bem, galera, o que acontece aqui é o seguinte: se dois triângulos são semelhantes, esse daqui é o símbolozinho de semelhança, significa dizer que seus lados são proporcionais. Então, eu posso dizer o seguinte, ó: 3 está para 6, assim como 4 está para 8, assim como 5 está para x. Isto é a nossa semelhança, certo? Então, quando a gente trabalha com essa semelhança, os lados são proporcionais. Então, a gente pega qualquer uma dessas para descobrir o valor do x. Observem que aqui, se eu pegar esses dois para trabalhar, 4 está para 8, assim como 5 está para x. Então, aqui vocês sabem que isso virou uma proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós teremos que 4x é igual a 8 vezes 5, que vai dar 40. Então, x é igual a 40 dividido por 4, x vai dar 10. Então, isso aqui vai dar 10. Observe, então, que são dois triângulos diferentes, mas que têm todos os seus ângulos, os seus lados proporcionais. No triângulo, em especial, a gente consegue dizer que dois triângulos são semelhantes se os seus ângulos internos forem exatamente iguais. Então, se os ângulos forem exatamente iguais no triângulo retângulo, ou qualquer outro triângulo, a gente já pode dizer que eles são proporcionais. Isso foge às outras figuras, tá, gente? Nem sempre os ângulos internos vão servir como parâmetro, mas para o triângulo isso funciona, sempre. Então, sabendo dessa informação, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: eu vou tentar mostrar aqui para vocês que aqui nós temos três triângulos semelhantes quando a gente faz esta altura. O que acontece? Como vocês viram, eu vou separar os triângulos. O primeiro triângulo, só vou botar aqui na mesma posição. Então, o primeiro triângulo, que é o triângulo maior, vocês sabem que aqui está o ângulo 90 graus, onde está o vértice A, certo? Vou dizer que isso aqui é o 2 risquinhos. Os 2 risquinhos estão no vértice C. E o 1 risquinho, que está exatamente no vértice B. Está aqui. Então, isso aqui é o Azinho, isso aqui é o Bzinho e isso aqui é o Czinho. O que acontece? Vou pegar esse outro triângulozinho que vocês conhecem aqui, ó. Esse outro triângulozinho que é um pouquinho menor, o que aconteceu com ele? Nós temos aqui o ângulo 90 graus e aqui é o ponto H. Se vocês observarem, aqui está a altura. Aqui está o ponto A. Aqui está o lado B. Aqui está o vértice C. Aqui está o ângulo de dois risquinhos. Gente, num triângulo também, vocês já viram a igualdade de triângulo, e essa parte aqui também é importante. Num triângulo, se dois lados são iguais, obviamente, porque a soma tem que dar 180, se dois lados são iguais, esse outro lado também é igual a esse daqui. Então, aqui, ó, esse ângulozinho também, isso aqui é um ângulo risquinho, que é igual a esse daqui. Então, aqui nós já sabemos que nós temos uma semelhança. E ainda, se vocês observarem, tem esse outro triângulozinho, que nós vamos escrever aqui também. Um triângulozinho um pouquinho menor. Está aqui. Agora, eu gostaria que vocês observassem que aqui eu tenho o ângulo 1 risquinho, que é o que eu quero. Está exatamente no vértice B. Então,
aqui nós temos o A, e aqui nós temos a altura, porque esse é o meu ponto H. E entre B e A, nós temos exatamente o lado C. Entre aqui o B e o H, entre B e H, nós temos o M, perdão. E aqui ficou faltando esse ladinho, entre H e C. Entre H e C, nós temos exatamente o lado N. Está aqui. Então, nós temos exatamente esses três triângulos semelhantes. Se a gente tem esses três triângulos semelhantes, perfeito, galera. Todo mundo está lembrando bem aí. Ala, Lau, exatamente. Ana Clara conseguiu entrar? Ah, tá aí já, Ana. Ana, dá um oi aqui para mim, por favor. Então tá, Ana. Acontece o seguinte, olha só, nós temos então esses três triângulozinhos. E se eles são semelhantes, significa dizer que a gente vai ter relações entre esses triângulos em relação à semelhança. O que que acontece, gente? Agora nós vamos tentar tirar aqui com vocês exatamente essas relações. E para essas relações, eu gostaria do seguinte: alguém consegue me dizer, nos três triângulos, tem algum ladinho que tem a mesma letra como lado, lados iguais? Alguém consegue ver alguma aqui? Que aparece duas vezes no mesmo, nos três triângulos? Ó, observem, A, B e C. Aqui eu tenho H, B e N. Aqui eu tenho M, H e C. Tem alguma letra que aparece em dois triângulos ao mesmo tempo? Perfeito. A primeira, então, já me disseram que aparece o H. Então, se eu pegar o H em relação a esse outro aqui. É que minha caneta vermelha está horrível, gente. Deixa eu botar aqui o azul. Então, esse H, ele está em relação ao M, estão vendo? Mesma posição. Então, eu posso dizer que H está para M, assim como... Qual é a outra que tem H? O N e o H. Quando a gente pega essas relações, então a gente pega exatamente, se eu peguei desse triângulo para esse, tudo tem que respeitar. Então aqui N está para H. Está aqui. Essa é a nossa primeira relação. Como vocês sabem, isso é uma proporção. Se isso é uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Gente, alguém sabe me dizer são os meios, quem são os extremos? Quem são os meios e quem são os extremos aqui? E vocês sabem por que são chamados meios extremos? Bem, aqui vocês sabem que é uma proporção, e vocês já sabem que a gente diz, na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem são os meios e quem são os extremos? E por que desse nome? Alguém sabe? Bem, para vocês saberem isso daqui, são exatamente os extremos. E isso aqui são os meios. E isto é dito desta forma pelo seguinte detalhe. Isso aqui não são duas frações? Duas frações são sempre uma divisão. E se nós temos uma divisão, eu poderia escrever isso aqui, H dividido por M, que é igual a M dividido por H. Se isso é uma divisão, esses dois aqui estão aonde? Esses dois são os que estão no meio. Então, são os meios. Esses dois são quem? Os extremos.
porque estão nas duas extremidades. Então, veio daí o nome, tá, gente? Se a gente pegar aqui essa fração e transformar em divisões, temos aqui os dois termos que estão no meio e os dois termos que estão nas extremidades. Então, é por isso que nós chamamos de meios e extremos. Bem, agora que vocês já conhecem a historinha, meios e extremos, alguém consegue me dizer qual é a relação que eu tiro daqui? H vezes H, isso vai dar H ao quadrado, que é igual a M vezes N. Esta é a nossa primeira relação métrica que nós temos. Agora, vamos voltar ao triângulo. Por favor, alguém me indica outra letra que aparece em dois dos triângulos ao mesmo tempo. Alguém consegue me dizer? Duas. Ó, observem aqui os lados. Ó. É os lados que nós estamos trabalhando, não com as extremidades. Alguém consegue me dizer alguma que aparece em dois ao mesmo tempo? O C, perfeito. Tá aí. Já me disseram que tem o C. Então, eu tenho o C aqui e eu tenho o C aqui. Como nós vamos pegar a relação do maior para o menor, o C está em relação a quem? A M, que está na mesma posição. Então, C está para M, assim como aqui, quem é que está na mesma posição desse C? O A. O A está para C. Então, com isso, novamente, a relação aqui da nossa proporção, C vezes C vai me dar C ao quadrado, que é igual a vezes M. Está aqui. Essa é a nossa segunda relação métrica. Bem, não se preocupem aqui em gravar bem isso daqui, tá, gente? Depois eu vou mostrar para vocês que a gente tem algumas saídas para depois a gente lembrar isso aqui. Alguém pode me dizer mais alguma letra que aparece em duas ao mesmo tempo? Qual é a letra que aparece em dois ao mesmo tempo aqui? O B, perfeito. Então, nós temos o B que está aparecendo aqui e nós temos o B que aparece aqui. Então, pegando desse para esse, eu teria que o A, que está na mesma posição, está para o B, assim como o M, e o N também está na mesma posição. Então, posso dizer que A está para B, assim como A está para B, assim como B está para M. Com isso, novamente teríamos aquela relação aqui, ó. E B vezes B vai dar B ao quadrado, que é igual a A vezes N. Então, temos aqui a nossa terceira relação métrica. E nós vamos terminar com a última relação métrica, que essa daqui eu acho muito legal. E geralmente a gente usa mais esta relação para fazer prova real, mas não tem problema. Às vezes, para alguns exercícios, seria o seguinte: se vocês observarem aqui, eu tenho A, B, C e H. Então, nessa daqui, ó, A, B, C e H, nós temos os quatro itens que a gente precisa desse triângulo maior. Então, se vocês observarem, nós teríamos aqui que A está para B. Assim como o C está para o H. Consequentemente, aqui nós teríamos essa relação. Então, nós temos que A vezes H é igual a B vezes C. Essa daqui eu queria traduzir para vocês. Essa é a nossa última relação. E essa última relação, o que acontece? Nessa A e H, nós temos hipotenusa e altura. Então, a hipotenusa vezes a sua altura referente é igual à multiplicação dos dois catetos. Então, essa daqui também é muito importante, essa relaçãozinha. Tá, gente? Agora, poxa, professor, mas como é que eu vou trabalhar com essas relações métricas aqui se tiver um exercício? Gente, o problema todo é que a gente não consegue gravar isso tudo, porque assim, ó, muitas vezes o exercício não vai trazer quem é A, quem é B, quem é C, quem é H. Então, para que a gente faça esse exercício um pouquinho melhor, a gente pode fazer sempre o seguinte: as relações métricas, elas funcionam sempre de cima para baixo.
Então, olha só, para vocês gravarem, o que eu posso fazer é o seguinte, olha só a primeira relação. O H, que é a altura, ele sempre vai ser a multiplicação das duas projeções, olha só. H ao quadrado é m vezes n. Então, está aqui. Essa é a primeira relação que eu tenho. Segunda relação, se eu pegar o cateto C, ele ao quadrado, vai ser quem? O m vezes o A. Então, cateto ao quadrado vai ser a sua projeção multiplicada pela hipotenusa. Está aqui. Próxima relação, o que eu tenho? Eu tenho aqui o B, que seria essa daqui. Então, B ao quadrado seria exatamente o quê? A sua projeção multiplicada pela hipotenusa. Então, B ao quadrado vai ser N vezes A. Tá aqui, ó. Então, sempre isso aqui vai funcionar de cima para baixo. Então, C ao quadrado é M vezes A, B ao quadrado vai ser N vezes A, H ao quadrado é M vezes N. Tá? Essas são as três relações aqui. E a última, como vocês sabem, a hipotenusa multiplicada pela altura é exatamente o mesmo valor da multiplicação dos dois catetos. Vamos ver um exercíciozinho para a gente traduzir isso aqui. Como é que vai funcionar? Imaginem que eu tivesse passado esse triângulo aqui para vocês. Está aqui o nosso triângulozinho lindo e maravilhoso. Está aqui o nosso 90 graus. Aqui eu gostaria que vocês soubessem o seguinte. Isso aqui eu vou dizer que vale x, isso vale y, isso aqui vale z. Isso aqui vale o nosso h, que é a altura. Só que esse pedacinho aqui eu vou dizer para vocês que é 4 centímetros e que isso aqui é 16 centímetros. Alguém pode me dizer quanto é que vale x, y, z e h? Qual é o mais fácil ali da gente calcular primeiro? Alguém consegue me dizer qual é o mais fácil da gente achar primeiro? O z, obviamente, né? Qual é o valor do z, gente? Alguém consegue me dizer qual é o valor do z? Exato. 4 mais os 16 vai dar os 20 centímetros aqui. Deixa eu trocar aqui. Então, o z vale 20 centímetros. Está aqui. Já temos essa medida. E agora, vocês querem calcular o valor do x, do h ou do y? Nós vamos achar todos. Então, para achar todos, a gente diz o seguinte. Vou começar pelo x. Significa dizer que esse x ao quadrado vale quem? Sempre de cima para baixo. Projeção vezes esse. Então, teríamos que x ao quadrado vai ser 4 vezes 20. Então, que x ao quadrado vale 80. Então, que x é igual a raiz de 80, que não é uma raiz exata. Todo mundo concorda? Então, para fazer isso, aqui, ó, 80, dá por 2 que dá 40, dá por 2 que dá 20, dá por 2 que dá 10, dá por 2 que dá 5, e dá por 5 que dá 1. Um parzinho de 2, um parzinho de 2, e uns 5 sobrando aqui. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 2, 4 raízes de 5. Está aqui. X é igual a 4 raízes de 5. Tá aí, já encontramos o valor do x. Como é que eu acho o valor do nosso y? Também, mesma coisa. Y ao quadrado vai ser exatamente sua projeção vezes a hipotenusa. Então, eu tenho que y ao quadrado seria igual a 16 vezes 20. Então, meu y ao quadrado vai dar 320. Ou seja, meu y é a raiz de 320. Então, quanto é que é a raiz de 320? Ó, já vou aproveitar aqui, ó. 320 dá por 2 que dá 160, dá por 2 que dá 80. Aqui, então. Deu quanto?
Já está chegando cedo hoje. Então, 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 8. O nosso y, perdão, é igual a 8 raízes de 5. Está aqui. Quero saber a hipotenusa, perdão, a altura que está faltando. Alguém pode me dizer como é que eu acho a altura? A altura, nós temos que h ao quadrado. O h é sempre a multiplicação dos dois catetos. Então, teríamos que h ao quadrado seria igual a 4 vezes 16. Então, nosso h ao quadrado vai dar 64. Nosso h é a raiz de 64. Ou seja, temos que o h vale 8. Tá aí, gente, olha só. Com apenas a informação das duas projeções, eu consegui achar todos os demais, tá? E é assim que a gente vai trabalhar com as nossas relações métricas. Só para terminar aqui, tem uma relação métrica que a gente ainda não usou, mas eu vou usar ela justamente como prova real. O que diz a nossa última relação métrica? Que a hipotenusa vezes a altura tem que dar a multiplicação dos dois catetos. Vamos ver se isso vai dar certo. Então, significa dizer que aqui 20 vezes h vai dar exatamente x vezes y. Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu botar isso aqui como z. Essa é a nossa última relação. Isso aqui a gente vai fazer só uma provinha real. Então, significa dizer que isso é 20 vezes qual é a altura que nós achamos? 8. Tem que dar mesmo o valor do x, que vale 4 raízes de 5, vezes o y, que vale 8 raízes de 5. Então, aqui vai dar 160. Isso aqui vai dar 4 vezes 8, que vai dar 32. 32 raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado, que eu posso cancelar. Então, isso vai dar 160. 32 vezes 5, que vai dar 160. Bateu o mesmo resultado? Sim, bateu. Então, aqui estão as relações métricas do nosso triângulo. Tranquilo aí, gente? Alguém teve alguma dúvida? Então, assim, ó, sempre de cima para baixo. E lembrem-se, para a gente trabalhar com essas relações métricas, a gente vai usar a altura referente à nossa hipotenusa. Tá? Tranquilo, isso daí também é uma revisãozinha do que vocês já viram ano passado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, beleza. Tranquilo. Vou apagar. Gente, com isso, praticamente eu encerro a parte de trigonometria que é referente ao primeiro ano, tá? Então, agora a gente vai começar um novo conteúdo. E para esse novo conteúdo, também eu vou ter que fazer aqui com vocês um relembrando. O que a gente vai relembrar? O nosso próximo conteúdo trata-se das nossas exponenciais. Significa dizer que a gente vai trabalhar muito com potência. Então, o que eu preciso lembrar com vocês, e até vou ser bem honesto com vocês, tá, gente? Olha, o que eu vou passar agora é algo que vocês já conhecem, mas que eu preciso que vocês todos saibam muito bem para o próximo conteúdo. Se não souber, praticamente assim, ó, vocês vão ficar viajando muito. Então, por favor, gostaria que todos gravassem bem essas informações. Eu vou começar justamente com vocês trabalhando sobre potenciação. Então, a gente vai trabalhar aqui a potenciação. Gente, vou ser muito, mas muito honesto com vocês. Quando a gente trabalha com potenciação, eu ainda tenho muita gente que apanha
quanto à potenciação. O que é potenciação? Ela é considerada uma operação matemática. Mas, na verdade, gente, o que significa uma potenciação? Uma potenciação nada mais é uma forma mais comprimida de se escrever uma multiplicação de termos repetidos. Então, o que vai acontecer aqui é mais ou menos isso. Se eu tivesse aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, o que acontece? Na matemática, a gente está tendo uma multiplicação de termos repetidos. Quando a gente tem uma multiplicação de termos repetidos, para economizar tempo e caneta, na matemática, isso aqui foi feito como uma sigla. E a sigla é o seguinte: 3 vezes 3 vezes 3, opa, é a mesma coisa que 3 na quarta potência. Significa dizer que a gente está trabalhando aqui com essa potenciação. Certo? Então, gente, um erro comum é o pessoal chegar aqui na potenciação 4 vezes 3 e dizer que isso aqui é 12. Não é. Tá, gente? Então, não se esqueçam, expoente não serve para fazer conta. Expoente só serve para mostrar quantas vezes essa base está repetindo numa multiplicação. Significa dizer que aqui ele está dizendo a quantidade de fatores que nós temos. Então, nós temos 4 fatores, isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui vai dar, na verdade, 81. Tá? E olhando para isso, alguém lembra os nomes que nós temos aqui? Isso aqui nós chamamos de quê? Alguém lembra como é que é o nome do 3? Dentro da potenciação? Alguém lembra, gente, como é que é o nome desse 3 dentro da potenciação? Nós chamamos... Ah, esqueceu, Pedro? Isso aqui nós chamamos de base. A base é justamente os fatores que serão repetidos. Este daqui é o que nós chamamos de expoente. E alguém sabe me dizer como é que é o nome do resultado da potenciação? Alguém sabe me dizer como é que é o nome desse resultado? O 81 ali para nós, como é que se chama? Isso, perfeito. Chama-se potência. Gente, olha, não é à toa que todas as operações matemáticas, seus resultados têm nomes diferentes. Porque quando a gente vai fazer um exercício ou coisa parecida, e quando vocês precisam de interpretação, nós nunca usamos dizer assim, qual a multiplicação entre 3 e 5? Não. A gente sempre vai usar o nome dos resultados. Então, assim, ó, se pediu soma, é adição. Se pediu diferença, é porque é subtração. Se pediu produto, é porque é multiplicação. Se pediu quociente, é porque é divisão. Se pediu potência, é porque é a potenciação. Tá, gente? Então, já ajudando vocês aí na interpretação, exercícios nunca pedem a operação direto. Ela já vai falar direto pelo nome da sua resposta. Tá? Então, tá aqui. Essa é a nossa potência. Algo que vai ser muito importante aqui para nós são justamente os sinais. Como é que funcionam os sinais da potenciação? Gente, se eu botasse isso aqui para vocês, positivo 2 ao quadrado, isso vai dar quanto? Até que dá positivo 2 ao quadrado. Isso, perfeito. Porque isso aqui seria mais 2 vezes mais 2. Então, expoente sempre indica quantas vezes a base repete. Então, isso aqui, mais 2 vezes mais 2, mais com mais dá mais, isso aqui vai dar 4. Quanto é que daria mais 2 elevado ao cubo? Alguém pode me dizer? Quanto é que dá mais 2 elevado ao cubo? 8, perfeito. Porque isso aqui é mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2.
Então, consequentemente, 2 vezes 2 dá 4, mais com mais dá mais, e 4 vezes 2 que dá 8, e mais com mais vai dar mais. Então, nós já temos uma primeira regra aqui, gente. A primeira regra é o seguinte: se a base é positiva, não interessa o expoente, o resultado vai dar sempre positivo. Bases positivas, resultado da potenciação sempre positivo, independente do expoente que a gente tem. Próxima. E se fosse menos 2 ao quadrado? Alguém pode me dizer qual é o resultado de menos 2 ao quadrado? 4 também, perfeito. Por quê? Isso vai ficar menos 2 vezes menos 2. E 2 vezes 2 dá 4, menos com menos dá mais. Está aqui. E aqui, menos 2 ao cubo. Alguém sabe me dizer quanto é que dá menos 2 ao cubo? Menos 8, perfeito. Porque isso vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Significa dizer que 2 vezes 2 dá 4, e menos com menos vai dar mais. Aí esse mais vezes isso aqui, 4 vezes 2 que dá 8, e mais com menos dá menos. Então agora fica a minha pergunta para vocês. Quais são as condições que eu tenho para uma potenciação da negativa? Um valor negativo. Quando é que eu tenho uma resposta negativa na potenciação? Isso, perfeito. Então é o seguinte, gente, vocês estão bem afiados aí. Então, se vocês observarem, a gente pode fazer uma tabelinha aqui, inclusive com isso aqui. Eu tenho a base, eu tenho o expoente e o resultado que nós chamamos de potência. Significa dizer que se a base é positiva, não interessa o expoente. O expoente pode ser par ou pode ser ímpar, e o resultado vai dar positivo. Então, bases positivas, resultado positivo. Não tem erro. Agora, se a base é negativa, o expoente é par, isso aqui também vai dar positivo. Então, o último caso que nós temos, que realmente é importante, é que se a base for negativa e o expoente for ímpar, isso aqui vai dar negativo. Então, nossa única forma de uma potenciação dar um número negativo é quando a base é negativa e o expoente é ímpar. Essa é a única forma que nós temos para ter resultados negativos na potenciação. Só que aqui eu tenho uma observação muito importante para vocês. Se eu botar isso, menos 2 ao quadrado, isso aqui, menos 2 ao quadrado, é a mesma coisa, gente? Esses dois itens que eu botei é a mesma coisa? Com certeza não é, Ana. Tá? Obrigado pela ajuda. Lembrem-se um detalhe, gente. Isso daqui a gente chama potência de um número negativo. Então, isso daqui ficaria menos 2 vezes menos 2, como vocês já sabem, menos com menos dá mais 4. Isto daqui, gente, não é a potência de um número negativo. A gente está subtraindo uma potência. Isso daqui não é considerado potência de número negativo. Isso é considerado como se fosse uma expressão numérica. E numa expressão numérica, o que se resolve? Primeiro, a potência. Obviamente, a potência. Então, isso aqui ficaria 1 menos, e eu resolvo a potência, que é 2 vezes 2. Consequentemente, o que se resolve primeiro? A multiplicação ou a subtração? Não, a multiplicação. Então, menos espera, e 2 vezes 2 vai dar 4. Então, por favor, tá, gente? Com parênteses é diferente de sem parênteses. Isso daqui é potência de um número negativo. Isso é uma expressão numérica. Então, tomem muito cuidado quando vocês se depararem com situações como essa. Tá? Até aí, tranquilo, né? É só uma revisão. Agora nós vamos começar a ver as propriedades.
Gente, como a gente vai precisar dessas propriedades, eu já digo para você o seguinte: quem precisar muito, que não lembrar das propriedades, faz isso daqui numa folhinha que esteja bem à mão para vocês, para que vocês possam, na hora dos exercícios, estar pesquisando, tá? Mas o seguinte, eu vou tentar fazer aqui todas as propriedades de forma genérica. O que quer dizer? Usando só incógnitas. Se por um acaso alguém tiver alguma dúvida, tá, gente? Dá um toquezinho que daí eu passo um valor numérico aqui para vocês entenderem o que está funcionando, tá? Então, nós vamos ver agora as chamadas propriedades. A primeira propriedade. Alguém poderia me dizer quanto é que vai dar 1 elevado a n? Quanto é que dá 1 elevado a qualquer expoente que a gente tenha? Qual é o resultado ali, gente, de 1 na n? Vamos lá, gente. Essa vocês sabem bem. Quanto é que dá 1 na n? Vamos botar. Isso, perfeito. 1 sobre qualquer expoente, o resultado dele vai dar 1. Independente do expoente que vocês coloquem ali, 1 sobre qualquer expoente vai dar sempre 1. Então, essa é a nossa propriedade. 1 sobre qualquer expoente vai dar sempre 1. Segunda propriedade. E se eu tivesse A elevado a 1? O que acontece quando a gente tem um expoente 1? A na 1 vai dar o próprio A, perfeito. Então, A na 1, sempre que o expoente for 1, a gente diz que é ele mesmo. Então, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Gente, e até gostaria que vocês também lembrassem de um detalhe, a gente vai precisar dessas informações também. Lembrem-se que todas as propriedades têm caminho de ida e volta. Então, se eu tiver qualquer número e eu precisar de um expoente e não aparecer, qual é o expoente que eu posso colocar? 1. Então, lembrem desses detalhes, tá, gente? Lembrem-se que a propriedade tem caminho de ida, mas também tem caminho de volta. Bem, terceira propriedade. Se eu colocasse aqui A elevado a zero, quanto é que dá A elevado a zero? Perfeito, 1. Todos os números elevados a zero vai dar 1, com exceção de um número só, que daí esse número a gente diz o seguinte: para esta propriedade, o A é diferente de zero. Tá, gente? 0 elevado a zero não dá 1. Tá? Até porque a gente tem mais uma propriedade que é a quarta. Isso com... ia fazer isso aqui, ó. Se eu tiver 0 elevado a n, 0 elevado a qualquer expoente vai dar quanto? 0. Perfeito. Então, para que uma não sobressaia em relação à outra, a gente diz que qualquer número elevado a zero dá 1, com exceção do zero, porque o 0 elevado a qualquer expoente vai dar 0. Tá? Então, essas duas aqui, ó, para não... O A... E alguém sabe me dizer uma coisa, gente? Por que é que qualquer número elevado a zero tem que dar 1? Alguém sabe me dizer o porquê disso? Por que 5 na zero dá 1? Por que 300 na zero dá 1? Alguém sabe me dizer o porquê disso? Por que o expoente zero faz com que o resultado dê 1? Bem, vamos fazer o seguinte. Aguardem um pouquinho que eu vou passar mais algumas propriedades e aí vocês vão entender. E eu vou justificar esse elevado a zero aqui, tá? Seguinte, quinta propriedade, a gente vai começar com as operatórias aqui. Imaginem que eu tenho o A na M vezes o A na N. O que acontece quando eu tenho multiplicação de números de mesma base mesmo? O que a gente faz aqui, gente?
Alguém lembra dessa propriedade? Multiplicação de números de mesma base, somos expoentes. Perfeito. É isso aí mesmo. Então, aqui eu conservo a base e somos expoentes. M mais N. Então, esta é a quinta propriedade. Eu tenho uma sexta propriedade. Esta sexta propriedade é que eu vou justificar aqui exatamente o expoente zero. E se eu tivesse assim, A na M dividido por A na N? Lembrando que aqui está em forma de divisão, mas pode estar também em forma de fração. Poderia ser assim, A na M sobre A na N. O que a gente faz com esses? Isso, Igor. Praticamente já me desse uma boa explicação, tá? Uhum, muito bom, Igor. Bem, e nessa daqui a gente subtrai os expoentes. Então, nós teríamos A na M menos N. E se essa propriedade é verdadeira, agora eu vou justificar para vocês o porquê do expoente zero vai dar 1. Se eu botasse aqui, ó, deixa eu botar um exemplos aqui. Vocês já sabem isso aqui. Se eu tenho 3 na quinta, dividido por 3 ao cubo, isso aqui, obviamente, na divisão, a gente diz que é 3, 5 menos 3. Isso daqui vai dar 5 ao quadrado. Opa, perdão. Isso daqui vai dar 3 ao quadrado, que vai dar 9. Perfeito. Isso daqui, tranquilo. Agora, para justificar essa daqui, imaginem se eu fizesse isso. 3 na quinta, dividido por 3 na quinta. 3 na quinta dividido por 3 na quinta, isso aqui seria 3, 5 menos 5, e, obviamente, isso aqui é 3 na zero. Opa, mas eu preciso de uma resposta para 3 na zero. Galera, olhando 3 na zero, ele nasceu do 3 na quinta dividido por 3 na quinta. Isso aqui não é um número dividido por ele mesmo? Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar sempre 1. Então, número dividido por ele mesmo dá 1. Por isso que 3 na zero vale 1. Certo? Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, 3 na zero praticamente é um número dividido por ele mesmo. Tá? Gente, eu tenho a sétima propriedade, e essa sétima propriedade o pessoal confunde muito ela. Tem muitos erros por causa dessa propriedade aqui, que seria justamente isto. Imaginem A vezes B elevado a N. O que acontece quando eu tenho A vezes B elevado a N? Significa dizer que isso aqui é a potência de uma multiplicação. Significa dizer que nesta daqui, os expoentes realmente são distribuídos. Então, aqui eu posso dizer que é A na N vezes B na N. Qual é o problema desta propriedade? Não é nesta propriedade. O pessoal quer muitas vezes usar essa mesma propriedade na adição, e ela não funciona, tá, gente? Então, o que acontece aqui seria o seguinte: muita gente quer usar essa propriedade nisto. Isto aqui não tem propriedade. Lembre-se, não tem propriedade para soma de bases. Aqui tem que resolver a soma para botar o expoente, não tem jeito. Isso daqui, na verdade, o que acontece é o nosso chamado binômio de Newton. Vocês vão aprender depois, tá? Então, isso daqui, gente, por favor, não dá para usar a mesma propriedade disso aqui, tá? Então, essa propriedade é exclusiva aqui para multiplicação. Então, se eu tenho A vezes B na N, é A na N vezes B na N. Tranquilo. Isso daí dá para fazer. Na adição, não dá para fazer. A oitava propriedade, na verdade, é muito parecida, que seria o seguinte: A dividido por B na N. Que, na verdade, poderia ser escrito também na forma de fração. A sobre B na N. Como é que ficaria esta? Esta daqui nós teríamos A na N
dividido por B na N. Ou A na N sobre B na N. Então, nesses casos, também é distribuído. Mesmo na divisão, a gente distribui os expoentes. Tá, gente? Na divisão, a gente também distribui os expoentes. Só tomem muito cuidado, tá, gente? Nesse caso aqui, é que às vezes a gente tem isso. A sobre B na N, e eu tenho isso. A sobre B na N. Tem diferença esses dois? Tem, obviamente. Esse daqui seria A na N e B na N. Aqui, se vocês observarem, é A na N sobre B. Então, a potência só é da fração inteira quando tiver parênteses, tá, gente? Então, tomem cuidado nisso aqui, tá? Tomem bastante cuidado. São coisinhas simples, mas o pessoal confunde bastante. Nona propriedade. A nona propriedade seria isto. A na N sobre elevado a M. É o que nós chamamos de potência de potência. Alguém lembra o que a gente faz quando a gente tem potência de potência? Isso, a gente multiplica. Então, quando a gente tem potência de potência, conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Isso aqui é importante também vocês lembrarem. Então, toda vez que tem potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. E uma coisa muito legal que de vez em quando a gente usa é o seguinte: quando a gente tem potência de potência, vocês viram que aqui eu botei N e M? Tem alguns casos, algumas questões, que eu preciso inverter isso aqui de posição. Posso inverter os dois de posição? Fazer A na M igual a elevado a N? Posso, exatamente. Porque se é multiplicação, multiplicação é comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, quando vocês precisarem potência de potência, vocês precisarem inverter os dois expoentes, podem fazer tranquilamente que não tem nenhum tipo de problema. Bem, tem uma décima propriedade. A décima propriedade seria esta daqui. Nós teríamos A elevado a menos N. Expoente negativo. E agora, como é que se resolve isso aqui? Se eu tenho A elevado a menos N. Alguém sabe o significado do expoente negativo? Isso, perfeito. É isso mesmo, Igor. Obrigado. Seguinte, gente, expoente negativo, lembrem desse detalhe. Tudo que é expoente negativo significa dizer que é inverso. Inverso não é a mesma coisa que oposto. Oposto é quando a gente troca sinal. Então, positivo e negativo, eles são opostos. Quando eu quero inverso, o inverso a gente pega a fração e inverte a fração. Então, se eu tenho o A na menos N, eu posso dizer que é A sobre 1 na menos N. E como o sinal negativo significa inverso, a gente inverte a fração. Então, significa dizer que isso vai ficar 1 sobre A elevado a N. Então, expoente negativo, para a gente resolver, o que a gente faz? Inverte a fração e troca o sinal do expoente. Tá? Isso é o que a gente usa sempre para aqui o nosso N. Perfeito. E agora, eu vou botar até como décima primeira, mas praticamente é a mesma décima propriedade. E se eu tivesse A sobre B na menos N? Como é que ficaria isso? Obviamente que é a mesma coisa, gente. Basta inverter a fração. Então, nós vamos inverter a fração aqui. Isso ficaria B sobre A. E ao inverter a fração, eu troco o sinal dos expoentes. Então, ficaria B sobre A na N. Lembre-se, gente, toda vez que vocês observarem um expoente negativo, esse expoente negativo significa inverso. Então, sempre a nossa fração vai inverter. Tá? Gente, aqui, alguma dúvida?
Isso aqui, na verdade, só estamos revisando. Faltam, na verdade, só duas propriedadezinhas para a gente terminar. Tranquilo? Então, beleza. Vou passar adiante. Gente, algo que vocês usam muito, inclusive na química e na física, seria justamente a nossa próxima propriedade, que é a 12ª, que seria da base 10. Essa daqui eu quero explorar um pouquinho com vocês. Então, eu vou passar alguns exemplos. Alguém pode me dizer quanto é que dá 10 na zero? Nossa, já estamos em cima do tempo. É verdade. Obrigado, Esther, por lembrar. 10 na zero vai dar 1. Tá? Quanto é que dá 10 da primeira potência? Só vamos terminar essa daqui rapidinho e prometo que eu já libero vocês. 10 na 1 vai dar o próprio 10. Quanto é que dá 10 ao quadrado? Isso aqui vai dar 100. Quanto é que dá 10 ao cubo? Isso aqui vai dar 1000. 10 na quarta potência. Isso aqui vai dar 10.000. Alguém já notou o segredo da potência de 10? Alguém notou? O expoente de zeros. Exatamente. O expoente justamente indica, está aqui, ó, o expoente indica muito a quantidade de zeros que nós temos. Então, significa dizer que se eu botar 10 na n, isso vai ser 1, e aqui nós vamos ter exatamente n zeros. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, ó. Não vou atrasar vocês para a próxima aula. Falta apenas a gente terminar a 12ª e 13ª propriedade. E já vamos entrar nas exponenciais. Tá bom? Então, galera, um beijão a todos. Um ótimo final de semana a todos. E tchau, tchau para vocês. Tá? Beijão. Curtam bastante final de semana aí. Ah, falando nisso, segunda-feira vocês vão ter, inclusive, um feriado virtual. Vocês não têm aula na segunda. Beijo, tchau.